Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar início aos nossos pas de bourrées. Também vamos falar um pouquinho sobre foco, né? E também sobre os tours, o início dos tours, por onde a gente vai começar a ensinar os nossos alunos ao tour. Se o nosso aluno do elementar vem para o Class 1, o pas de bourrées já não vai ser um problema, porque nós já falamos que trabalharíamos lá nos elementares. Mas aqui no Class 1, como eu falei, que vai ser o último ano que a gente vai repetir conteúdo vindo lá dos elementares, então a gente está passando como uma revisão, porque a gente considera lá que os nossos alunos têm aluno que saiba e aluno que não saiba. Então a gente vai começar a ver como ensinar o pas de bourrées, e isso você vai poder usar também lá para os elementares. O pas de bourrées, para começo de conversa, né, ele tem diversas variações, então a gente vai falar muito de pas de bourrées ainda nos próximos anos. Então, tem com troca, sem troca, onde bate a perna, se ela passa arrastando, vai para frente, para os lados, mas aqui a gente vai começar fazendo pelo modo mais simples, que é aquela da arrastada, que é mais utilizado, na verdade, principalmente nos alegretos, ele é mais utilizado pela agilidade. Mas no vagando em si, a gente tem um pas de bourrées preferido aqui para anos iniciais que a gente não pode deixar de ensinar. Não pode pular essa parte, que seria por batida em coupé, ou chamado, até quem gosta de estudar a fundo aí, chamado também por batida sur le cou de pied, que seria batida, que não seria batida abraçada, mas no livro da Vagando você fala em sur le cou de pied em vez de coupé. Para quem quiser aprofundar ou estuda, é importante também entender, às vezes, essas diferenças. Mas a gente vai começar aqui o nosso pas de bourrées. Então, eu vou utilizar primeiro, para ensinar para o meu aluno, de frente para a barra. Não vou fazer no Class 1 aqui, variações para frente, para o lado. Tudo isso eu vou chegar no 2 a fazer. Lá no Class 2 nós vamos fazer isso. Por enquanto, eu quero que ele entenda bem as trocas e vou trabalhar durante o meu ano todo. Primeiramente na barra, desde lá do meu comecinho do ano, no primeiro ciclo, mas primeiro, lembrando aquela fase da adaptação que eu falei, passou a fase de adaptação, já entra pas de bourrées, o ensino do pas de bourrées. Para que isso, nem que não seja a execução perfeita, mas o aluno vai estar mais apto a entender o processo, porque lembrando que a gente quer terminar o ano fazendo pelo menos uma sequência de pas de bourrées ao centro. Então vamos lá, pas de bourrées, né? Primeiramente o significado de pas de bourrées, não diria o significado, mas a característica principal do pas de bourrées é uma troca por 3 tempos. Então seria mais ou menos, vamos considerar que seriam 3 toques ao chão, né? Então assim, a gente vai começar lá por trás. Vamos fazer um sur le cou de pied derrière, tá? Já volto aqui para falar sobre correções de movimento, que é importante, mas lembrando que a maioria das coisas aqui, como a gente já falou de sur le cou de pied derrière, já falamos sobre o joelho aberto, já falamos sobre base aberta, já falamos sobre costas, né? Isso. Já falamos sobre todos os movimentos que a gente precisa ter bem corrigido. Então, chegamos aqui para iniciar o pas de bourrées, já pensando que todas aquelas correções continuam sendo verídicas. Eu vou colocar meu pezinho atrás, eu vou trazer ele para o apoio, empurrando a minha base anterior para cima, fechando um sussu. Fechei o sussu, eu vou abrir a minha perna da frente, isso, transferindo o meu peso e fechando a outra. Pode fechar atrás mesmo. Mas fechou atrás, Thalita, eu vejo o pas de bourrées sempre fechando a frente. Esse seria um pas de bourrées sem troca de pernas, tá? Principalmente quando eu for, pode descer do sussu. Principalmente quando eu for realizar vários, uma sequência de somente um lado, eu posso fazer com trocas ou eu posso trazendo sempre sem trocas, tá? Uma coisa importante aqui, quando eu desço do meu pas de bourrées, eu posso descer, que nem agora eu estou fazendo bem lento. A preferência do método Vaganova é que se eu for descer nessa lentidão, eu desça com minhas pernas estendidas, porque alguns métodos preferem fazer, repete para mim aqui, né? Descendo por plié depois lá, né? Então pode descer afundando plié. E desceu afundando plié e esticou. Né? Esse descer afundando plié, mas não é utilizado no Vaganova, Thalita? Tem certeza do que você está falando? Porque algumas pessoas me perguntam se é certeza, né? Se eu tenho certeza do que eu estou falando. Sim, eu tenho certeza que, observando muito o método, por mais que esse por plié eu vá utilizar num alegro, num alegreto, porque eu vou estar realizando um movimento rápido, então eu preciso ter esse afundo.
Se eu for realizar nessa lentidão que ela fez aqui na barra, quando eu estou ensinando para os meus alunos, a preferência é descer esticado. Isso para tudo levem em consideração. Se eu vou fazer um sussu na minha barra vindo lá do meu plié, do meu grand plié, eu prefiro descer com a perna estendida do que em plié. Por quê? Porque isso fortalece o tônus interno, né? Essa força que você tem que fazer. O plié geralmente alivia essa pressão interna para fazer. Ah, mas não é essa a intenção do plié? É, mas percebem que a minha intenção de aliviar a pressão é quando eu venho para um salto, eu venho de um alegreto, aí eu quero aliviar. Quando eu estou trabalhando de uma forma adágio, eu quero realmente trabalhar força interna, quero esse fortalecimento, quero um controle melhor. Então, é por isso que é importante. Então, vamos lá, vamos repetir, mostrando das duas formas. Pode voltar um pouquinho mais para cá. Isso, importante ensinar para os seus alunos. Levar os braços juntos, já falamos isso numa aula sobre... quando eu falo sobre braços na barra, né? Então, é importante que leve esse braço junto. Então, preparou la sous le coup de pied derrière, subiu, abriu, leva os braços junto e fecha atrás. E desce esticadinho a base, abrindo para a terceira ou quinta posição, dependendo do controle e andeor do seu aluno. Vamos mais uma vez, agora descendo por plié. Então, são chegadas diferentes. É importante entender que o pas de bourrée ele tem todas essas variações de ida, de saídas e de chegadas. Então, quanto mais você souber de todas as variações possíveis do pas de bourrée, mais você vai poder variar na sua aula e os seus alunos também vão saber muito mais. A gente tem que tomar muito cuidado como professor, às vezes em dizer assim que só existe uma forma. Usar uma forma só que a gente sabe e só aplicar aquilo em aula. Então, a gente precisa ter conhecimento de todas as formas, por mais que algumas não vão ser tão usuais, porque às vezes ou porque a gente não prefere muito, ou porque até o método não utiliza muito, mas mesmo assim é importante que em um momento ou outro do seu ano, você pelo menos ensine, para que o aluno não cresça e dizer assim, ah, mas isso eu nunca vi, isso aí eu não sei. Então, assim, pelo menos ensine para ele pelo menos ter conhecimento que existe, né? Para não dizer que não existe. Porque às vezes a gente vê aluno falando assim, mas isso não existe. Na verdade existe, mas a questão é que o aluno nunca viu, nunca fez, nunca foi ensinado. Então a gente precisa mudar isso. E agora a gente vai fazer lá afundando por plié. E e abriu, e fechou atrás sem troca e desceu em plié. Isso aí vai assimilar, vai parecer muito com um balancê, né, que é essa afundada, né? Certo que o balancê é diferente ainda, fazendo Thalita, não tem a ver com balancê, mas calma, né? Só querendo dizer do afundar ali, ele lembra, vai caracterizar um pouquinho do balancê. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas variações que você pode utilizar ainda aqui no Classroom, que é o preferido, sem dúvida, do método Vaganova, que é o por coupé, ou por sous le coup de pied. Na verdade, esse, a gente conhece, a maioria das pessoas conhece por pas de bourrée, esse que ela acabou de fazer, só que com troca, faz um com troca. Agora, isso, arrastou e trocou. Esse é o pas de bourrée que todo mundo conhece por pas de bourrée. Isso. Aí, no método Vaganova, quando a gente fala em pas de bourrée, a primeira coisa que vem na cabeça, por não ser definido por coupé, eu estou definindo aqui por coupé para ficar mais fácil para você entender. Mas se você buscar na nomenclatura russa mesmo, você vai encontrar esse pas de bourrée como somente determinado com pas de bourrée sem troca e pas de bourrée com troca, sem determinar. E ela ainda usa o termo sous le coup de pied na troca, justamente por causa desse pé atrás. Certo? Então, vamos lá, vamos fazer agora todinho por coupé. Isso, por sous le coup de pied. Fez o sous atrás, impulsionou, bateu a frente, abriu, bateu a frente, pode ser a frente com troca, e desceu. Esse seria o com troca. O sem troca, repete, seria batendo atrás, né? A perna permanece no mesmo local. E bateu, abriu e bateu atrás, bate atrás. Isso. São 3 batidas, e 1, e 2, e 3 para descer. Aí, isso aí. Aproxima um pouquinho mais da barra. Isso aí. Tá? Então, percebem como é uma variação? É importante que você ensine o seu aluno, né, para os dois lados, tá? A gente está mostrando para um lado só, mas vamos reforçar que tudo que nós fizemos até aqui
a gente está demonstrando, mas não esqueçam de sempre aplicar os dois lados e aplicar várias vezes. Então, começa aplicando primeiro pela abertura somente, sem os culpês, porque pelos culpês eles precisam de mais controle, né? E depois você começa pelas batidas. E quando você sentir que eles entenderam bem tudo isso, aí você começa a levar isso ao centro, certo? Então a gente vai fazer um exercicinho aqui com uma musiquinha, que ela vai fazer só essa passagem. Ela vai fazer um lado e outro, primeiro arrastando e depois vai fazer com troca e sem troca. E e subiu, e abre e fechou. E subiu, e abriu e fechou. Desceu, isso aí. Com troca. E subiu, e abre e fechou. E subiu, e abriu e fechou. Por cupê. E subiu, bateu, abriu, bateu, fechou. E subiu, bateu e bateu. Aí. O braço. Isso. Aí. Então, os cupês para se iniciar agora no Class 1 seriam esses, né? Lembrando que o que a gente está aqui, a gente leva pro centro também. Ah, Thalita, uma dúvida importante que eu já aproveito e mostro no centro então. Vem aqui comigo. Vamos mostrar aqui no centro um pas de bourrezinho. Pode ser o por troca, por coupé, tá? Braços, né? O pessoal fala assim, onde é que eu deixo o meu braço? Você pode deixar o seu aluno fazer agora no Class 1 em preparatória, não precisa se preocupar com braços, né? Lá do pas de bourrée, não precisa se preocupar. Ou você pode usar um demi-braço, que também eu acho muito bonito de se usar. Eu acho que deixa uma linha bonita. Então, você pode fazer... O que é um demi-braço? Né? Um braço intermediário. Então, eu vou utilizar... Eu uso bastante agora no Class 1. Os alunos usam bastante... do Vaga Nova usam bastante esse braço. Primeiro porque ajuda uma sustentação, como se fosse fazer uma segunda. Não fica uma segunda alta, parecendo, né, mais robótico. E não fica também só parado aqui no meio. Uma coisa importante do pas de bourrée, que como a gente vai fazer de uma forma um pouco mais lenta para os alunos pensarem, ele vai exigir um pontinho de equilíbrio ali no sussu. Isso é legal, porque já é um exercício a ser trabalhado. Lembra que eu falei que um dos domínios do Vaga Nova que você precisa, um dos princípios é trabalhar equilíbrio praticamente em todas as aulas? Por mais que aqui não esteja retirando um pé, ele vai, pelo fato de estar em sussu, ele vai exigir um certo domínio de equilíbrio. Então, já é um passo para ser utilizado para trabalhar equilíbrio, tá? Então, vamos realizar lá. E respirou. E subiu. E abriu e fechou. E subiu. E abriu e fechou. Por coupé. E subiu. E bateu, bateu e desceu. E subiu, bateu, bateu. Isso aí. Quando a gente vai fazer ali por coupé, podem perceber que já exige mais ainda um ponto de equilíbrio. Pode fechar a preparatória. Isso. Exijam sempre que seus alunos finalizem. A gente começou aqui de frente, pode fazer a cabeça aqui mesmo, mas se a gente pode fazer a cabeça lá para um dos lados, sempre alinhando, exigindo um pescoço mais alongado, mais longilíneo. Se fez por cabeça para um lado, nada deixar os seus alunos manquinhos. Fez para um lado, repete o exercício, realizando para o outro, porque a gente precisa trabalhar na mesma intensidade as duas musculaturas, tá? Então agora a gente vai ver um pouquinho de tours e do spot, que seria o princípio inicial de um tour, que seria o foco, né? O que a gente vai trabalhar de foco. Tem diversas formas de trabalhar foco, a gente pode trabalhar de frente para o espelho, seria aquele movimento de ombro a ombro. Mas uma coisa legal também é ensinar seus alunos primeiro a entender aonde a cabeça permanece. Então pode ser inclusive na barra mesmo. Pode vir um pouquinho mais para cá, para você poder ter espaço para andar lá. A perna agora, eu não vou me importar com perna, porque isso eu vou pôr depois no meu tour Andeor Andedan. Eu quero que primeiro que ela pense em alinhar essa cabeça ao meu ombro, aí ela vai trazer essa cabeça para esse ombro aqui, quando ela trazer, ela vai virar de costas lá para a barra, levando a cabeça lá. Isso, aí ela vai andando, pode... Isso, por lá.
Por que isso é legal fazer andando pela barra mesmo quando ela não está pondo a mão? Mas se você tiver algum aluno que tem uma dificuldade um pouquinho de se equilibrar, ele pode ter a barra de referência toda vez que ele virar. Traz a cabeça do aluno ao ombro e levou lá. E trocou de volta o ombro e trocou. Tá? E você pode fazer esse exercício toda bendita aula até que o aluno esteja fazendo isso constantemente. O que é constantemente? Mostra lá pra gente. Pode fazer seguidinho. Isso, e levou. Trabalhando cabeça ombro a ombro. Tá? É importante que o aluno esteja levando essa cabeça o máximo possível. Isso é o trabalho de spotting. Tá? Eu posso, seria o foco, né? Posso fazer também isso de frente para o meu espelho, né? Onde o aluno não tira o olho do espelho, ele vai virando. Isso, virando, e isso é usado muito para crianças, né? E também é bom, que daí é outro tipo de foco quando eles começarem a aprender as piruetas mesmo, os tours mais avançados de quarta, quinta, tudo isso ele vai precisar. Se o aluno não tiver domínio disso, não tem condição de o aluno girar, né? Conseguir fazer qualquer tour, porque ele vai ficar tonto, né? Não vai conseguir girar mais do que uma, né? Duas, e é importante que ele tenha esse controle. Entendendo o que é isso, o spot, que é a primeira coisa que você precisa começar a trabalhar antes de começar a querer dar tour para os seus alunos, é isso aqui, domínio disso. Então a gente vai ver o tour Andeor e o tour Andedã, que seria o princípio dos tours, né? Chamado em outras técnicas também de soutenu, justamente por causa da afundada, né? Então afunda lá, se fosse um battement soutenu, eu voltava aqui. Como eu não vou voltar, né? Por isso que se chama, parece com o soutenu, ela vai afundar e vai juntar lá na base. Juntou na frente, Isso, aí, juntou lá na base. Tá? Esse aqui seria o princípio para o giro. Então, o que seria um giro Andeor? Eu saí, eu fechei na minha frente e eu vou abrir aqui, ó, virando de costas, certo? E afundou, e agora ela fecha atrás e termina o giro desvirando. Ok? Seria o nosso giro Andeor e Andedã. Isso aqui pode ser começado dando na barra, para o aluno ter esse apoio, e depois esse trabalho ele vai na diagonal ou no centro também, pode ser realizado no centro. Importante que durante o seu ano você consiga trabalhar na barra, entendendo bem o movimento, e depois consiga já levar isso para uma diagonal ou centro. Certo? Então, revisando. É importante que todo movimento seja um sussu. Então, afundei, fechei a frente e virei. E afundei, fechei atrás e virei. Aí. E desceu. Então, esse tour Andeor e o Andedã, lembrando que o meu Andeor e o meu Andedã, Andeor é quando eu venho fechando atrás e abrindo, e eu venho o Andedã fechando a frente. Aqui na barra ela começou fazendo o Andeor, Andedã. Na barra você pode fazer essa variação, começando por Andeor, Andedã ou por Andedã, Andeor, tá? Pode fazer das duas formas. Lá na diagonal, você também pode utilizar das duas formas, no centro também pode, não gosto de falar, ai, não pode, né? Porque às vezes a pessoa quer pôr regra do que não pode e pode. Mas é mais fácil para o aluno começar pelo Andedã, fechando a frente, vira de costa, fecha a perna atrás e vira de frente de novo para o espelho. Então, é muito mais fácil, certo? Um meio tour, né, esse exercício. Ele só se considera um tour completo quando junta o Andedã e o Andeor. E é o primeiro movimento de giro que seu aluno vai estar aprendendo aqui em toda a grade padrão, né, toda aí dos 8 anos. E isso também, se o aluno já veio do elementar, já é possível ter aplicado lá nos elementares também, né, no elementar 3, né, até no 2, dependendo da turma que você tem, se for uma turma bem empenhada, dá para ser aplicado. Então, gente, de correções, né, não reviso todas as outras coisas porque a gente já reviu. O que eu comento a mais de correção é a transferência do peso só do tour, né? Então, eu tenho que pôr todo o meu peso naquela base quando eu chego e jogar novamente o meu peso para as duas pernas quando eu fecho. Então, transferiu, não deixa o aluno vir arrastando, vem aqui, mostra errado aqui para mim. Tira lá e vem agora pondo o peso aqui, ó.
que é até difícil de fazer, né? Trazer arrastando essa aqui, né? Mas tem aluno que traz, principalmente no centro, traz travando essa perna, a gente tem que ter um cuidado com isso. Então, transfere todo o corpo levando lá junto, né? Junto o sussu, e aqui também explique para os alunos em questão do apertar o sussu ali, que às vezes o aluno pisa quase um pé no outro e não consegue fazer essa volta, fica meio difícil de virar, tá? Então, eu tenho o meu sussu apertadinho ali, mas ao mesmo tempo, o meu pé tem um pé que ele alivia o movimento. Sabe qual pé é esse? Então, vamos lá, vamos pensar comigo, que pé que alivia o movimento? É sempre a perna que está na frente. Então, aqui, ó, qual perna vai virar da frente? A que eu estou virando, essa aqui vai virar da frente. Então, ela vai movimentar comigo, tá? Ela vai vir apurando, não vou tentar ajeitar a outra perna. Agora, eu afundo lá, pode seguir. E vou fechar atrás. Isso. Quem vai virar minha perna da frente? Lá. Então, é ela que vai ajeitar o meu movimento, ela vai acompanhar fazendo aquele movimento de compasso, tá? Isso é extremamente importante para que o aluno não saia embolando um pé no outro. Mostra para mim embolando o pé. Aperta bem o sussu, uma coisa comum que faz. O aluno não consegue virar. Ó, ele começa, passa, e daí olha que lindo que fica a chegada, se o aluno não ajusta, tá? Então, é importante ensinar esse ajuste da perna da frente do deslize no movimento do giro e não depois. Não pode chegar cruzado, né? Chegou cruzado e depois ajeita. Não, eu tenho que ajeitar isso no giro. Então, por isso que tem que trabalhar bem na barra. Não pode começar no centro e ensinar isso, senão seus alunos vão fazer isso por vício já, né? E a gente tem que cortar o vício. Qualquer coisa de vício, a gente tem que tirar, certo? Ajuste sempre da perna da frente. Então, gente, eu acredito que de tours, para iniciar os nossos estudos em tours, seja isso. Nós encerramos nossa aula por aqui e nos vemos em breve.